Para iniciar essa série de estudos sobre salvação, eu gostaria de expor a você algumas questões dentro da nossa introdução ao estudo. Existe hoje no mundo duas linhas teológicas de pensamentos soteriológicos, ou seja, pensamentos, teologias que compõem o ensino da salvação. Nós temos no mundo hoje, eu digo, três linhas teológicas. Tem um pensamento chamado calvinistas. Esses calvinistas sintetizaram, junto com João Calvino, vem de João Calvino, obviamente, lá no século XIV, os ensinos de Agostinho de Hipona. Esses ensinos de Agostinho de Hipona criaram esse grupo de irmãos hoje chamados calvinistas. Tem um outro grupo de irmãos chamado arminianos. Quem são os arminianos? Não é quem nasceu na Armênia, não. Arminianos são os discípulos de Jacó Armínio, ou Iacov Armínio. Jacó Armínio, que foi discípulo de Beza, que era discípulo de Calvino, ele já trouxe uma outra ideia da soteriologia, ou seja, da salvação. No meio dessas duas linhas de pensamento teológico, vem um paralelo a isso, chamado John Wesley, da qual a nossa igreja participa. Nós somos uma igreja wesleyana, de teologia wesleyana, que ele tem algumas coisas do arminianismo e uma coisa só do calvinismo. Eu gostaria de trazer para você o mais profundo das Sagradas Escrituras sobre a salvação, para você aprender, para você não chegar lá na frente e falar assim, não sei nada de Bíblia, meu Deus. Pensa num cara cru de Bíblia. O povo está tudo navegando no oceano do nada a ver hoje, porque não conhece nada de Bíblia. Essa semana eu vi um pastor criticando do púlpito dele pregadores que estão abrindo a Bíblia e pregando Apocalipse. Então vamos lá. Esse pastor começou a pregar, eu estava assistindo. Começou a pregar, não abriu a Bíblia, não leu um texto, 40 minutos depois ele terminou. E criticando o pastor que abre a Bíblia e ensina a Bíblia. Só resenha em cima do altar, só resenha, só bate-papo e zero de Bíblia. Aí é fácil criticar quando o povo dele vai assistir quem é que está ensinando a Bíblia. A minha ideia aqui, meu irmão, é que você saia dessa série de ensinos dizendo, uau, o que eu acabei de aprender agora é sobrenatural. Pega papel e caneta, compartilha, que você vai aprender coisas, tesouros de Deus para a sua vida, ok? Vamos lá. Dentro da doutrina da salvação wesleyana, que é o que importa para nós, nós somos de uma teologia wesleyana, existem 5 pontos. E esses 5 pontos são os pontos que nós vamos abordar durante essa série de ensinos bíblicos online, nas nossas reuniões de quarta-feira, nas doutrinas da salvação. Toma nota. Primeiro ponto que nós vamos abordar, escreva aí, depravação total. O que é depravação total? Depravação total é a doutrina da queda do homem, ou seja, é a doutrina que vai envolver tudo que compõe a queda de Adão e o pecado original. Isso é chamado de doutrina da depravação total. Segundo, eleição condicional e corporativa. Escreva, eleição condicional e corporativa. Dentro da eleição condicional e corporativa, nós vamos abordar o quê? Doutrina da salvação do homem, predestinação. Dentro da depravação total, nós vamos abordar o livre-arbítrio. O homem caiu, tem ou não tem livre-arbítrio? Dentro da eleição condicional e corporativa, nós vamos abordar a queda do homem, ok? Esse homem caiu, o que afetou essa queda do homem, tem ou não tem predestinação? E como que seria essa predestinação? Dentro da eleição condicional e corporativa. Terceiro lugar, expiação ilimitada. O que vamos aprender dentro da expiação ilimitada? Vamos aprender a doutrina da morte de Jesus.
Dentro disso nós vamos abordar a morte de Jesus. Expiou, tirou o pecado de alguns. Jesus morreu por um grupo seleto de pessoas, ou Jesus morreu pelo mundo todo? Será o nosso terceiro ensino. O nosso quarto ensino, senhoras e senhores, é a graça resistível. O que é graça resistível? Aí dentro desse ensino, nós vamos abordar todas as doutrinas, o que nós chamamos de doutrina da graça. Ou seja, quando o Senhor fala com alguém, essa graça, ela é entendida por nós de forma irresistível ou resistível. Ou seja, o homem pode ou não dizer sim ou não a Deus. Ele pode ou não, Senhor, eu não te quero, ou Senhor, eu te quero. A graça, ela é resistível ou ela é irresistível. E aí, o quinto ponto das doutrinas da salvação é a perca ou a perda da salvação. Veja bem, senhores, existe uma linha de pessoas que crê que uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação se perde ou a salvação não se perde, né? E para nós compreendermos esse fundamento, que é chamada doutrina da perseverança dos santos, uma vez salvo, salvo para sempre, o cara perde ou não perde salvação? Se ele não perde a salvação, como é que funciona isso? Se ele perde a salvação, por que ele perde a salvação? Então, para nós compreendermos as Sagradas Escrituras, no que tange ao principal da Bíblia, tudo isso é todos os 20. Veja bem, se você aprender essas 5 doutrinas, você já estudou comigo todo o Novo Testamento. Olha só, meu irmão, é um tesouro ou não é? Esse é o tipo de coisa que você aprende numa sala de aula, numa faculdade teológica, em 2 anos. E você vai aprender. Vamos aproveitar que estamos nessa quarentena, fajuta, mas e aprender um pouco das Escrituras. Então hoje nós vamos falar sobre depravação total. Semana que vem, eleição condicional ou corporativa. Dentro da depravação total hoje, nós vamos falar sobre depravação total, que é a queda do homem e livre-arbítrio. Texto que eu quero usar com você são 2 textos. Gênesis no capítulo 6, no versículo 5, por favor. E também, de bate-pronto aí, 1 de Reis 8:46. Textos para depravação total. Vamos entender a Bíblia. Em primeiro lugar, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que todo o pensamento do homem era mau continuamente, e todas as suas imaginações eram mal, e todos os desígnios do seu coração. Observa o termo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, aqui está o termo depravação total, todo o desígnio do seu coração. 1 de Reis 8:46 diz: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Observe o termo, deixa eu ler aqui, pois não há ser humano algum que não cometa pecado. Aqui está o coração da queda. Todo mundo peca. Não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativo à terra inimiga, longe ou perto esteja. Preste atenção no termo base do texto. Pois não há homem que peque. Salmo 51, versículo 5. Esse é um texto muito conhecido por Davi. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos lá? Depois desses 3 textos comprovando o pecado original, depravação total é a atual condição que o homem se encontra. Depravação total é um termo bíblico para o atual estado de inércia, de incapacidade. O termo é inapto, inábil ou inabilidade por si só de ser salvo. Depravação total, então, é a atual condição que o homem se encontra. Depravação total é a ideia de que todo ser humano
todas as esferas da alma do homem foi afetado pelo pecado. Ou seja, a humanidade toda está caída da graça por conta do pecado original de Adão. Romanos 5:17. Por um só ato de pecado de um homem, a morte reinou e veio o pecado a todos. Por isso a Bíblia diz, por causa desse pecado de Adão, a mente do homem, o homem é depravado. A palavra depravação ou depravado significa mente testada e perdida. Ou seja, depravação total significa, em suma, mente testada, consciência testada ou inútil. Quando nós estamos dentro da doutrina da queda, você precisa entender que a mente do homem, por causa do pecado original, se tornou uma mente inútil, uma mente completamente sem função para a salvação. Ou seja, essa mente inútil, por causa do pecado, tornou a comunicação desse homem inapta com Deus. É uma espécie de inércia. É quando o seu espírito ele foi desligado da comunhão com Deus. Ou seja, depravação total, ou seja, uma mente inútil, significa que a mente do homem ela é inútil para o evangelho. Por isso que quem não conhece Jesus não sabe o que é pecado. Para ele tudo é normal. Porque o homem, mediante as sagradas escrituras, ele está morto, caído, e ele não tem condições por si mesmo de se salvar, porque a mente dele é inútil e ele não vê pecado. Para definir a atual situação da humanidade, é importante nós sempre usarmos superlativos negativos. O que significa com isso? Para falar da humanidade, biblicamente falando, ela é sempre apontada por termos negativos. Ou seja, caída, má, pecaminosa, sem esperança, odeia a Deus, inimiga de Deus e das coisas de Deus, unida com o diabo em sua mente. Porque o homem foi corrompido pelo pecado original, toda a função do seu ser está fora de curso. Então, quando a mídia vem elogiando a humanidade, exaltando o humanismo, você vê que ela quer que o homem pense que as coisas estão normais. Por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina que os homens são incapazes de mudar essa condição de inutilidade, inabilidade, ou termo técnico, de depravação. Mas o que esse homem caído perdeu com a queda, ou seja, com a depravação total? Primeiro lugar, a queda de Adão é também a minha queda. Então, abre aspas. Na época de Agostinho, tinha um padre chamado Pelágio, e essa foi uma discussão antiga, antes da patrística, e esse padre dizia que a queda de Adão não atingiu a raça humana, mas atingiu somente Adão. Então, Agostinho, de bom modo, veio e confrontou esse Pelágio, que se tornou muito conhecido por pelagianismo, que a ideia de Pelágio era passar a ideia que a humanidade era boa, que encontrava bondade no coração da humanidade. Mas então Agostinho vem e traz a doutrina da depravação total, mostrando que à medida que Adão caiu, o homem vai piorando. Ele vai ficando cada vez pior, mais e mais maldade vai sendo encontrada no interior e na mente e no coração desse homem, por causa da natureza pecaminosa. Então, o que esse homem caído perdeu com a queda ou com a depravação total? Primeira coisa que o homem perdeu: comunicação vertical. Veja, o nosso espírito reflete a nossa comunicação vertical. A nossa alma reflete a nossa comunicação horizontal. O nosso espírito é a nossa comunicação com Deus e a nossa alma emocional, a nossa comunicação com o próximo. E o corpo?
é só onde habita ambos. O corpo é só um reagente de alma e de espírito. O corpo é temporário e apenas pó e barro. O que importa é espírito e alma. Ou seja, o espírito é a minha comunicação vertical. A alma, a minha comunicação horizontal. Quando Adão caiu, ele perdeu a sua verticalidade. Ele perdeu a sua comunicação vertical. E, consequentemente, toda a raça humana segue Adão. Por que segue Adão? Porque é o nosso pai, por tradição, por criação, ele é o primeiro homem. Então, nós nascemos com o DNA pecaminoso de Adão. Ou seja, se Adão se tornou, na sua mente, inimigo de Deus por causa do pecado, todo homem, de acordo com o texto lido de Davi, nasce com esse DNA de inimigo de Deus na sua mente e com a sua verticalidade, ou seja, sua comunicação com Deus completamente abortada. A comunicação vertical é o estado espiritual do homem. O homem sem Cristo, a Bíblia diz que ele está morto, mas morto espiritualmente. Ele não tem contato com Deus. A Bíblia chama ele de morto espiritual. Fala de uma inércia. Ele é caído e depravado. Ele não vai buscar Deus, porque ele não tem conhecimento espiritual de Deus. Ele pode ter um conhecimento técnico, ter um conhecimento do pai e de mãe, mas um conhecimento espiritual ele não tem, porque o espírito dele está morto. Segundo lugar, o que esse homem perdeu com a queda? Homem genérico, raça humana. Noção de pecado e de santidade. Se você procurar um crente e falar para ele, você é santo, ele vai rir na sua cara. Na cabeça dele, santo é o carinha lá que está pendurado na parede. Mas se você chegar nele e falar para ele, você sabe que você é pecador? Ele fala, mas o que é isso? Veja, assim como um peixe não sabe que está molhado, o homem morto em seus pecados e delitos não sabe o que é pecado ou o que está em pecado. O homem caído, morto, é todo aquele homem que não se converteu, não se arrependeu e não nasceu de novo. Então a Bíblia chama ele de depravado. Existe uma diferença de depravado e pervertido. Depravado é o homem morto. Pervertido é o cara que nasceu de novo e voltou a morrer. Ele perverteu o seu estado espiritual. Percebeu? Adão, ele se tornou pervertido. Quem vem depois de Adão nasce depravado. Quem recebe Jesus e cai se torna pervertido. Percebeu? Agora preste muita atenção. Quem não tem Jesus, ele nunca vai saber que peca. Porque para ele tudo é normal. Ele nasceu em pecado, seus atos são pecaminosos, suas obras são trapos de imundícia. Deus não tolera e não aceita nada dele, porque tudo para ele é normal. Esse homem carnal se inclina para as coisas carnais. O apóstolo Paulo disse que quem é da carne, é o termo dado para o homem depravado, se inclina para as coisas da carne. Quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Deixa eu te explicar. Quem tem Jesus é do Espírito. Lembra que Jesus falou para Nicodemos em João 3, versículo 1? Quem nasce do Espírito, novo nascimento. O Espírito dele revive. Quem não nasce do Espírito ainda é carnal. Ainda ele tem o DNA de Adão, então ele é carnal. Paulo diz o seguinte, quem é da carne, ele se inclina para as coisas da carne. A palavra está aqui. Imagina que você está aqui no meio. Você é o ser humano. A palavra inclinar é ter uma predisposição. Quem não tem Jesus, ele tem uma predisposição a fazer coisas erradas e pecar. Por mais que ele faça coisa boa, a natureza dele tem o sim e o amém para fazer coisas erradas e pecar. E pecar e fazer coisa errada para ele não é incomum, é natural, porque ele nasceu em pecado, ele vive em pecado, e pecado para ele é normal, é da natureza dele. Então ele tem uma predisposição para o pecado. Quando o homem recebe Jesus, o que muda? Muda a sua disposição. Antes ele tinha disposição para pecar, agora ele tem uma disposição para não pecar. Por quê? Porque a mente dele reviveu, então ela não é mais uma mente inútil.
agora é uma mente útil. Então agora ele tem consciência de santidade e consciência de pecado. E ele está aqui. O que muda na vida desse homem que tem Jesus? As suas predisposições. Ele antes tinha uma predisposição para o pecado, agora ele tem uma predisposição para não pecar. Ainda que ele peque, ele tem uma predisposição para resistir o pecado e não pecar. Ainda que ele faça coisa errada, ele pode não fazer coisa errada. Quem não tem Jesus, ele não pode não fazer coisa errada. Ele sempre vai fazer coisa errada, porque é da natureza dele. Quem tem Jesus já tem a natureza de Cristo. Ele pode fazer coisa errada, mas ele tem condição de não fazer coisa errada. Ele consegue não fazer coisa errada. Ele consegue não pecar. Por quê? Porque agora ele tem o DNA de Cristo. Então foi tirado o coração de pedra dele e colocado o coração de carne. Foi tirada a natureza de Adão e colocada a natureza de Cristo. Mudou-se nele as suas disposições. Quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Mudou a disposição. Quem é da carne se inclina para as coisas da carne. Ou seja, noção de pecado e noção de santidade é uma coisa que somente quem se converteu a Cristo tem. Quem não tem Jesus não tem noção de pecado e noção de santidade e, consequentemente, ele está debaixo da ira de Deus. Depravação total, meu irmão, não significa que o homem é tão mau quanto ele possa ser. Significa que ele por si só não terá noção de certo e de errado. Percebeu? A não ser que lhe seja mostrado pela pregação do Evangelho. Eu quero relembrar com você um texto base para você entender o que é depravação total. Gênesis 6, versículo 15. Põe na tela, por favor, Pedro. E aqui exemplifica basicamente o que é depravação total. Gênesis, espera lá. O texto base que lemos? Seis, 5, perdão, Pedro. Eu falei 15, né? É 6:5. Vai lá. Contudo, o Senhor observou que a perversidade, é a mesma palavra para depravação, perversidade do ser humano havia crescido muito na terra. E que toda a motivação das suas ideias e das suas mentes e das suas entranhas era sempre somente para se inclinar, ou para cá, né, para a esquerda, se inclinar para o mal. Isso é depravação total. É todos os departamentos do ser humano estarem comprometidos com o pecado. Esse homem, por causa de Adão, ele tem no seu interior uma inclinação para fazer coisa errada. Não significa que todo mundo vai ser um Hitler, mas significa que todo ser humano sem Jesus tem uma inclinação para ser Hitler. Significa que todo ser humano sem Jesus pode se tornar mal. Ele pode chegar a esse ponto, porque ele tem essa inclinação no seu DNA. Percebeu? Dentro da depravação total, meu querido, surge um debate formidável. Agora eu quero colocar fogo no ensino. Meu Deus, pastor, como o senhor gosta de falar de coisa polêmica? Gosto mesmo. Mas deixa eu te falar um negócio. É polêmico porque as pessoas fogem do ensino. Fogem de ensinar e os outros querem aprender. E nós temos que ensinar, meu irmão. Não existe polêmica. Existem ensinos mal explicados. Vamos lá. Se o homem tem todos os seus intentos, o seu interior caído, depravado, inclinado para o mal, como diz o texto de Gênesis, todos os seus pensamentos, mentes estão inclinados para o mal. Quando Adão caiu, esse homem, ser humano, permaneceu com um departamento dele chamado volutividade, que nós acostumamos a chamar de vontade. Isso foi ou não foi comprometido? Veja bem, a linha calvinista
diz que por causa do pecado e porque o homem está morto em seus pecados e delitos, ele não tem livre-arbítrio. Por que ele não teria livre-arbítrio? O calvinista diz que o homem não tem livre-arbítrio porque morto não escolhe. Aí eu respondi para um calvinista assim: você está me dizendo que o morto não escolhe, então ele não tem livre-arbítrio? Irmão, se ele está morto do jeito que você está falando, ele também não escolhe, mas ele também não peca, porque morto não escolhe nem peca. Então veja, biblicamente falando, o homem tem ou não tem livre-arbítrio na Bíblia? Os calvinistas vão dizer que por causa do pecado de Adão, o livre-arbítrio do homem se perdeu. Eles dizem que o homem é um livre agente, uma pessoa livre, mas ele não tem livre-arbítrio. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão querendo dizer que a pedra é livre para cair, ela só não é livre para voltar. A água é livre para cair, ela só não é livre para voltar. O homem é livre no que tange o pecado, ele só não é livre fora disso. Mas não importa o que as pessoas dizem, o que a Bíblia diz? John Wesley nos ensina de uma forma diferente, e é naquilo que nós cremos, que o homem caiu, e ele é depravado, mas ele não é depravado a ponto de comprometer a sua volutividade e a sua vontade. O homem caído e o homem depravado não perdeu a sua volutividade e a sua vontade. Ah, pastor, mas o termo livre-arbítrio não existe na Bíblia. Mas tem um monte de termo que não existe na Bíblia e vocês ensinam. Não importa o termo, importa o conceito. Nós ensinamos o conceito. Por exemplo, a palavra milênio não tem na Bíblia, nós ensinamos sobre milênio, porque está lá escrito 1000 anos. Não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia, nem sequer arbítrio, mas existe o conceito da palavra escolha. E eu gostaria de trazer para você algumas coisas. Se Adão perdeu o livre-arbítrio, o homem perdeu o livre-arbítrio depois da queda, como você me explica a história de Deus e Caim? Veja, Caim matou Abel. Você se lembra dessa história, né? Mas antes de Caim matar Abel, o Senhor propôs um sacrifício para os dois. A Bíblia diz que o Senhor aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício de Caim. Diz a palavra de Deus que Caim entristeceu o seu semblante. Então o Senhor vem para Caim e diz assim: Caim, por que entristeceu o seu semblante? Se você fizer a coisa do jeito que eu quero, você será aceito. Se você não fizer, você será rejeitado. E o pecado jaz à porta. Olha o que Deus diz para Caim: escolha, pois, fazer o bem. Isso foi depois da queda, senhores. Deus mandou Caim escolher. A Bíblia também afirma: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Que fanfarrice é essa de Deus mandar eu escolher, mas não deixar eu escolher? É tudo uma grande brincadeira. Mas vamos ver o que a Bíblia fala, se existe ou não livre-arbítrio. Se o homem tem ou não condição de escolher, de ter volutividade. Primeiro texto que eu gostaria de ler com você é Deuteronômio 13, verso 19 e o 20. Vamos caminhar um pouco na Bíblia? Meu irmão, é um tesouro, né? Eu não sei você. Se eu estivesse no seu lugar aí em casa, eu estava feliz da vida com esse aprendizado. Você está aqui, tem gente, os irmãos aqui na igreja. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou proibir os irmãos de vir na igreja, não. Só não vem muita gente, tá? Por favor, tá? Faz favor, tá bom? Só não vem muito, mas vem alguns assim, pode vir, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Isso é muito interessante falar. Aprender a Bíblia é um tesouro inesgotável. O que você está aprendendo agora, talvez você não aprendeu em 30 anos de crente. Isso não se paga, meu irmão. Ok? Mas veja bem, vamos lá, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Tem ou não livre-arbítrio depois da queda? Vamos ver? Bota lá, Pedro. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Olha o que está escrito: escolhe, pois, o caminho da vida. Gente, isso daqui não é uma brincadeira.
Deus tira o meu livre-arbítrio, pastor Edson, e manda eu escolher. Aí já diz, escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva tu plenamente, tu e a tua descendência. Bom, a teologia, a hermenêutica, a exegese. Hermenêutica é a arte da interpretação bíblica, a exegese é a arte da extração. É como você constrói um sermão. Hermeneuticamente falando, sugere que você só pode confirmar uma doutrina se você tiver 3 textos conferentes. Eu dei um. Eu vou te dar um punhado. Próximo texto bíblico. Josué 24, versículo 15. Existe ou não livre-arbítrio? Mas pastor, onde é que está escrito livre-arbítrio aí? Meu querido, isso é argumento de criança. A Bíblia manda você escolher. Então fala de uma livre vontade minha. Evidentemente. Vamos lá. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, olha que está o texto aqui, gente. Escolheis a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou dos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Agora olha o que é que Josué fala. Eu e a minha casa escolhemos, serviremos ao Senhor. No início Josué diz, escolheis a quem servis. E aí eu digo para os irmãos também, escolheis a quem servis. Romanos 2, versículos 6 ao 11. Tem gente que diz que Paulo era calvinista. Romanos 2, versos 6 ao 11. Vamos lá. Olha, gente, meu Deus, que texto poderoso. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, seu modo de agir. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e depois para os demais. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Isso aqui é um outro texto para destruir o determinismo. Primeiro para o judeu, depois para o resto do mundo. Olha o 11. Portanto, em Deus não existe parcialidade alguma. Todos os momentos, Paulo está dizendo, quem insiste, quem decide, quem faz, quem persiste na prática do bem. Em Gênesis 2, verso 15 e 17, em mais uma demonstração bíblica do livre-arbítrio, observe esse texto. Vamos lá. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrereis. Romanos 10, versículo 9. Uma demonstração bíblica da existência do livre-arbítrio no homem, mesmo depois da queda. Olha lá. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres de todo o seu coração. Se eu já sou determinado para a salvação, esse texto aqui não tem necessidade. Se eu confesso com a boca e creio de todo o coração que Deus ressuscitou, eu sou salvo. Mais um texto, Romanos 6, verso 11 em diante. Vamos lá. Assim, dessa maneira, considerai-vos mortos para o pecado. Olha aí, você mudou a inclinação. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Veja bem, como que eu não tenho livre-arbítrio se eu luto contra a vontade do pecado agora que eu tenho Cristo? Então o pecado quer forçar eu obedecer à vontade dele, mas Paulo diz, não permita isso. Quer ver verso 13?
Tampouco entregai os vossos membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes lavados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Verso 14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre de vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15. Súditos da justiça pela graça. Olha lá, que resposta vamos dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da lei e da graça? Não, de forma nenhuma. Não estáis informados que ao vos entregares a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desse a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva para a justiça? Olha 17. Todavia, graças a Deus, porquanto embora sido escravos do pecado, obedeceste de coração. Obedecestes porque eu quis a forma do ensino que fostes submetidos. Romanos 9, verso 16, Neemias 9, verso 16 ao 17. Neemias 9, verso 16 ao 17. Contudo, nossos pais agiram com arrogância e endureceram sua cerviz. Agora olha lá, gente. E preferiram obedecer, eles, por vontade deles, preferiram não obedecer os seus mandamentos. Que papo é esse? Que o homem não tem livre-arbítrio, meu irmão? 1 Coríntios, vamos lá, continua 17, né? Recusaram-se a dar devida atenção, e não se lembraram, nem se mostraram agradecidos pelos prodígios que realizaram à vista deles. Em vez disso, agiram com amor, em vez de agirem com amor e respeito para contigo, tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos na sua rebeldia. Pelo amor de Deus. Verônica, grita aí para mim o que está escrito aqui. Escolheram. Arbítrio é escolher. Escolheram um líder que acabaria por levar a todos de volta à escravidão. Aí está aqui, tu, no entanto, és um Deus disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânimo, e, portanto, não os abandonastes. O povo escolheu desobedecer a Deus. 1 Coríntios 6,12. Tem ou não tem livre-arbítrio? Vamos lá, nosso corpo é santuário de Deus. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei, não escolherei, não deixarei que nada me domine. Esse é o 12, né? Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Tem ou não livre-arbítrio, senhoras e senhores? Vamos ler. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Portanto, permanecei-vos firmes e não vos sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. Você é livre, irmão. Salmo 119, verso 30 e 31. Esse aqui é a pá de cal. Eu deixei o texto mais assustador. Porque alguém pode dizer, pastor, tem texto aí que o senhor leu que é depois da salvação. Irmão, vamos ver se é só isso? Leia lá. Escolhi o caminho da fidelidade. Vamos fazer um delay? Escolhi o caminho da fidelidade. De novo. Escolhi. A palavra volutividade é a escolha do homem, arbítrio é a escolha do homem. O texto diz, escolhi o caminho da fidelidade, coloquei diante de mim as tuas decisões. Verso 31. Mantendo-me apegado às tuas ordenanças. Senhor, não me deixes passar vergonha. Davi está dizendo, Senhor, eu escolhi o Senhor. Bom, meus irmãos, diante disso, no nosso primeiro ensino bíblico de doutrinas da salvação, nós aprendemos uma coisa muito importante na depravação total. Primeiro, todo mundo comete pecado. O arbítrio, ele é um arbítrio comprometido. Significa que o homem
tem o seu arbítrio e as suas vontades completamente comprometidas pelo diabo. Mas, o que Deus faz para converter esse homem? Ele terá que mudar as disposições. Por isso que tem a pregação do Evangelho. O que é pregar o Evangelho? A Bíblia diz que o Espírito Santo, João 16, versículo 9, perdão. João 16, versículo 9. Põe, Pedro, só para confirmar se eu estou certo. O Espírito Santo convence o homem, é isso aí, verso 8 e 9, do pecado, da justiça e juízo. Se não tem livre-arbítrio, o Espírito Santo precisa convencer de quê, senhoras e senhores? Se as pessoas já estão determinadas para ir para o céu ou para o inferno, não precisa convencer ninguém. A palavra é justamente para quebrar o coração de pedra e mudar a vontade da pessoa. Arrependimento é mudança de rumo, mudança de mente. A pregação é mudar completamente a disposição mental do homem. Por isso que a pregação, ela tem que ser completamente bíblica. Porque se o homem se converter por coisa errada, ele vai ser torto em todo o seu cristianismo. Então a pregação, ela tem que ser muito bíblica para que o seu cristianismo, sua conversão seja genuína e correta e completa. E aí, meu irmão, o que vem adiante? Mais 4 ensinos. O próximo ensino vai pegar fogo. Nós vamos falar de eleição e predestinação. Existe predestinação? Não existe predestinação? Se existe predestinação, como que é essa predestinação? Deus realmente predestina as pessoas? Deus realmente predestina uns para o céu ou para o inferno? O que a Bíblia fala disso? Hoje nós desconstruímos a ideia que não existe livre-arbítrio. Provamos na Bíblia que ele existe. Agora eu desafio você a provar qualquer texto na Bíblia que ele não existe. Você não vai achar. Mas provamos na Bíblia que o arbítrio não foi tirado do homem. O homem caiu, mas Deus permitiu com que esse arbítrio permanecesse no homem para que ele pudesse, por sua própria vontade, por sua própria escolha, ouvir a Deus e escolher a Deus não de forma robótica e determinativa.